Muito bem. Agora mostrando para vocês como é que a gente calcula o teste T na prática, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então, eu vou calcular aqui a média de desvio padrão, que a gente já aprendeu nos módulos passados, mas só para a gente ter esse parâmetro de comparação, tá? Então, vem aqui, média. Selecionar aqui o primeiro conjunto de dados, 86. Vou arrastar aqui para o lado, 196. Vou calcular o desvio padrão, 10 de PAD. Seleciono, Enter. Arrasto para o lado, 29, tá? Então, nós temos média de desvio padrão dos grupos distintos aqui, mas, mesmo assim, mesmo observando que eu tenho uma diferença grande aqui da média do grupo placebo para o grupo tratado, eu não posso afirmar que essa diferença ela é significativa do ponto de vista estatístico, tá? Então, vou precisar calcular o valor de P lá do teste T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa célula, dei um clique nela, poderia fazer em qualquer outra célula, tá? Mas, em termos de organização, vou fazer essa aqui, igual, e vou escrever teste T, né, que é o teste que eu quero aplicar. Então, vem aqui, teste T, tá ele aqui, tá? Selecionei ele. Vou minimizar aqui esse comentário. Beleza. Então, o primeiro passo é selecionar a primeira coluna de dados, que é do grupo placebo. Logo, eu quero saber a diferença, né, entre o grupo placebo e o tratado. Então, eu seleciono aqui esse conjunto de dados, certo? Então, eu selecionei dados de B3 a B15, certo? Agora, eu vou selecionar os dados referentes ao grupo tratado. Mas, antes disso, eu preciso apertar aqui o ponto e vírgula, tá? Agora, eu posso selecionar a outra coluna correspondente ao tratado, certo? Então, eu selecionei aqui B3 a B15 e C3 a C15, certo? Passo seguinte da fórmula, ponto e vírgula. Agora eu vou indicar o número de caudas, tá? Conforme lá na aula expositiva, a gente vai sempre estabelecer bicaudal, tá? E aí no Excel, ele até te dá uma colinha aqui, aqui, ó. Ele até te dá uma colinha, tá? Que o unicaudal vai ser igual a 1, o bicaudal vai ser igual a 2. Como a gente vai sempre manter o bicaudal, eu vou digitar o número 2, certo? E agora ele vai perguntar qual que é o tipo, né? Nós vimos que nós temos três tipos de teste T. O pareado, certo? O não pareado de variável igual e não pareado de variável desigual. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um grupo placebo e tenho um grupo tratado, tá? Ele não é pareado, porque ele não tem o mesmo grupo, são grupos separados, grupos distintos. E a variável, ela é desigual, tá? Por quê? O grupo placebo, ele está sendo... eu tenho eu estou mimetizando um tratamento, tá? E no grupo tratado, ele realmente está sendo tratado, tá? Então, o Excel ele também te dá uma colinha, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, em relação ao tipo, teste T par, que é de pareado, é igual a 1, variável igual vai ser igual a 2 e variável desigual é igual a 3, tá? Nesse caso aqui é desigual, tá? Porque eu tenho um placebo e um tratado. Então, o que eu vou fazer? Apertei ali o ponto e vírgula e vou apertar o número 3 e vou fechar parênteses e vou dar Enter. E está lá o meu valor de P, tá? Veja que ele deu bem menor que 0,05, né? 0,0000004, tá? Então, é bastante significativo. Então, essa diferença entre as médias aqui do grupo placebo e grupo tratado, ela é significativa. Vou só mostrar aqui mais dois exemplos, aqui, ó, de um teste pareado, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Não vou nem calcular a média de padrão, né, porque a gente já viu isso. Vamos calcular aqui o valor, o teste T. Então, teste T. Vou selecionar o primeiro conjunto de dados, ponto e vírgula. Segundo conjunto de dados, ponto e vírgula. 2, porque é bicaudal, ponto e vírgula, igual a 1, né? Porque pareado no Excel é igual a 1. Eu vou digitar o número 1.
fecho parênteses, enter. Tá? Quando o número ele é muito grande, ele pode estar expresso em números e letras, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um clique nesse valor, tá? Vou vir aqui em cima, né? E no meio aqui da guia, onde está geral, eu vou pedir para expressar somente em número, tá? Então, tá lá o nosso valor de P, tá? 0, não é zero, né? Eu vou aumentar o número de casas aqui, né? É porque como ele é tão pequeno, né? Tá lá o valor. Então, obviamente, menor que 0,05, né? Então, é significativo. Teste pareado. Vamos ver aqui um outro. Aqui, ó. O teste T não pareado de variável igual. Vamos calcular aqui também. Então, igual teste T. Um clique. Seleciono aqui os dados referentes ao grupo de homens. Ponto e vírgula. Mulheres. Ponto e vírgula. 2 caudas, né? E seria aqui o 2, tá? Que é variável igual. Ele tá, vou botar só em número aqui também. Tá lá o valor de P. Beleza. Tá? Então, se eu encontrasse aqui um valor não significativo, ele seria maior que 0,05. Então, não seria significativo. Mas no caso aqui, os três que eu encontrei são significativos, certo? Então, fixar nos três tipos de teste T: pareado, não pareado de variável igual e não pareado de variável desigual, certo? É isso, pessoal.